Bom dia, amado irmão, querido ouvinte, Deus abençoe o seu dia. E hoje eu, Rogério Rubens, estou aqui para compartilhar um pouco da leitura do alimento diário desta quinta-feira. O alimento diário que nós estamos seguindo é o volume 4 da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. O título, da série desse volume, desse alimento diário, é Combater o Bom Combate. Estamos na semana 4, a leitura de hoje é o arranjo do Espírito é para o avanço do Evangelho. Então essa semana nós temos visto que a obra de Deus ela é administrada pelo Espírito. Esse é o título da mensagem dessa semana. E nós temos visto como o Espírito utilizou e utiliza hoje os homens e mulheres para poder avançar com a sua obra, principalmente que diz respeito ao avanço do Evangelho. Então nós vimos, por exemplo, na leitura da quarta-feira, que o Senhor, pelo Espírito, levantou Barnabé e Saulo para a obra do ministério. E à medida que eles foram seguindo na obra, nós vimos que Paulo foi mudado o seu nome, e Saulo mudou para Paulo. E depois disso nós vimos ainda que Paulo passou a estar mais à frente da obra pelo ministério que o Senhor encarregou ao Paulo. Então nós vimos na leitura, estamos vendo na leitura de hoje como o Senhor usa como Espírito, ele tem os seus arranjos para que a sua obra possa avançar por meio do Evangelho. E nós vimos no início da leitura que Paulo ele estava com um problema de saúde e ele teve que ir até a Galácia por causa desse problema de saúde. E por meio desse arranjo, ele pregou o Evangelho aos Gálatas e assim chegou até o jovem Timóteo. Então nós vemos, amado irmão, querido leitor, que por meio de uma enfermidade o Senhor pôde avançar com Paulo, utilizando Paulo, avançar o seu Evangelho. Então nós precisamos estar atentos que às vezes há acontecimentos na nossa vida que não compreendemos, mas esses acontecimentos podem ser por causa do Evangelho. Então, se nós hoje, como Paulo estava atento ao Espírito, se nós estivermos atentos ao Espírito, nós vamos perceber que Deus, ele na verdade, às vezes permite situações em nossas vidas por causa do Evangelho. Deus precisa que o seu Evangelho avance. Então ele tem os seus arranjos, os seus diversos arranjos. Então o Senhor foi realmente, usou o Espírito, ele guiou Paulo por causa deste Evangelho. Então nós precisamos também ser guiados pelo Espírito por causa do Evangelho. Então nós vemos que ali, depois que Paulo ainda conseguiu pregar o Evangelho aos Gálatas, falar do Senhor naquela região, conseguiu chegar até a Timóteo, e Timóteo se tornou talvez o principal cooperador de Paulo. Ele era um jovem que foi aperfeiçoado pelo Paulo, e Paulo confiava muito em Timóteo. Então Timóteo foi um jovem importante para a obra do Senhor. Então nós vemos que por meio de um arranjo, um acontecimento, Paulo acabou, no fim, conseguiu chegar até Timóteo. E Timóteo se tornou também um irmão importante para a obra do Senhor naquela época. Você está preparado para ser essa pessoa importante para a obra do Senhor? Então deixe que o Espírito haja por meio de você. Assim como Paulo permitiu, Paulo pôde ganhar irmãos e pôde aperfeiçoar irmãos para que esses irmãos também pudessem ser úteis e seguir ao arranjo do Espírito. Que nós também
nessa era, nessa época agora, né? Nessa geração final, nesses tempos do fim, possamos estar atentos ao Espírito para seguir o que o Espírito quer. Eu queria ler uma frase aqui do Alimento Diário, que eu toquei muito, que diz assim: o Espírito administra todas as coisas. Não temos capacidade nenhuma para realizar a obra do Senhor. Se nós formos de nós mesmos tentar fazer a obra de Deus achando que é melhor para a obra de Deus, não temos capacidade. Mas o Espírito é que administra todas as coisas. Então, deixa o Espírito administrar, deixa o Espírito te guiar, deixa o Espírito te levar, que a obra do Senhor ela vai ser executada por nós, mesmo nós não tendo capacidade, mesmo nós sermos limitados, mesmo nós sermos fracos, frágeis, mortais, mas a obra do Espírito, se nós estivermos seguindo o Espírito, nós vamos avançar com o Evangelho vai avançar e nós podemos ir adiante. Nós vemos também na leitura de hoje que como o Senhor tem usado ferramentas para poder avançar. Nós vemos aqui que, por exemplo, o Expo Livro, os Bucafés, os CEAPs, hoje também, principalmente a comportagem dinâmica. Existem equipes em todo o Brasil, até fora do Brasil, pregando o Evangelho por meio da comportagem dinâmica. As pessoas têm sido tocadas por meio do posso orar por você. Então, são arranjos do Espírito, e são ferramentas que o Espírito usa para que o Evangelho avance hoje. Então, nós vemos às vezes que há dificuldades. Os comportores dinâmicos, eles pregam o Evangelho, eles recebem muita rejeição. Eles às vezes sofrem um pouco com determinados lugares, como chegar ao shopping para poder contatar as pessoas. Os guardas ali às vezes não querem permitir, mas mesmo assim os comportores não desistem. Porque nós não podemos desistir, porque o Evangelho precisa avançar e Deus precisa de nós para que Ele possa fazer a sua obra. Então, irmãos, amado ouvinte, entregue-se ao Senhor nesse momento. Não deixe isso para depois. Entregue-se nesse momento para que o Senhor possa também fazer de você uma pessoa importante, assim como Timóteo foi, assim como Paulo foi na sua obra. Deus quer você. Deus ele não rejeita ninguém, pelo contrário, Ele quer todos nós. Então, se você já é um irmão em Cristo, prossiga para o alto. Se você ainda não recebeu o Senhor, escolha o Senhor agora, porque o Senhor precisa de você. Deus precisa de você e o Espírito quer te usar na obra do ministério. Todos nós podemos ser úteis na obra do ministério, todos nós podemos ser úteis pelo Senhor e pelo Espírito. Então vamos nos entregar ao Senhor. Agora eu quero orar pelo seu dia e por você. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Senhor, todos nós agradecemos. Até as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Senhor, abençoa cada uma delas. Abençoa o dia delas e ganha a vida delas. Ó Senhor Jesus, o Senhor precisa de todos nós para a obra do ministério, para pregar o Evangelho. E por isso, Senhor, nós que já te conhecemos, queremos nos entregar. Mas também, Senhor, aqueles que ainda não te servem, também precisam te reconhecer nesse momento e entregar a sua vida para servir o Senhor. Senhor, muito obrigado por tal oportunidade, muito obrigado por cada um de nós. Abençoa o nosso dia, abençoa as nossas famílias. Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe você.